Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Já é demais poder estar aqui novamente para a gente juntinhos se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e se esforçar para entender pela direção do Espírito Santo em oração, em muito temor, procurar compreender um pouquinho do que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. Hoje Atos capítulo 5, parte 1, episódio de número 794, 10ª temporada, livro de Atos, capítulo por capítulo. Este é mais um livro que o Senhor tem nos permitido estudar e tem sido uma jornada fantástica. Aqueles que têm nos acompanhado têm desfrutado de muito aprendizado, muita teologia bíblica, muito ensino, estudo da palavra de Deus de forma gratuita. Há um toque aí no seu celular, na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, em tantas plataformas distribuídas por aí, na Apple Podcasts, e Deus está trabalhando. O Espírito de Deus vai agindo nos corações e vidas vão sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Este capítulo que temos diante de nós traz lições muito interessantes a respeito da postura de Ananias e Safira, dentre outras coisas. Então, meu convite para você, ouvinte, é que você leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá, juntinho com a gente, meditar na palavra de Deus. Veja que há várias verdades que esse triste incidente aqui do capítulo 5, do versículo 10, sugere às nossas consciências, aos nossos corações. Nós podemos encará-las de várias maneiras e dentre elas eu queria destacar alguns pontos com você. Que foi um gravíssimo problema para a nova igreja que 2 de seus membros cometessem um pecado digno de morte e pagassem essa terrível penalidade aos olhos diante de todos. Os apóstolos devem ter sentido que eles e a causa com a qual se identificavam havia recebido um golpe severo, mas estava longe de ser fatal. Foi um golpe do qual a causa de Cristo logo se recuperou e, por incrível que pareça, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Nenhuma igreja ou causa sagrada deve se desanimar diante de um obstáculo inicial. Com a verdade de Deus ao nosso lado, ela sobreviverá, florescerá. Um pecado muito grave, ele pode estar conectado a um ato externamente virtuoso e piedoso. Veja que interessante. Para aqueles que observaram Ananias e Safira trazerem o dinheiro, depositar aos pés dos apóstolos, a sua ação deve ter parecido piedosa, generosa em altíssimo grau. Mas sabemos que foi incompleta, defeituosa. Cabe a nós examinar com olhar destemido e fiel aquelas de nossas ações que os homens aprovam, como as mais louváveis, para que enquanto ao nosso redor houver aprovação, felicitação, não seja registrado no livro de contas do céu um pecado de grande enormidade contra nós. Meus queridos ouvintes, muito provavelmente Ananias e Safira imaginaram estar praticando uma ação que, embora calculada para ganhar respeito, não era muito ou nada repreensível em si mesma. Provavelmente conciliaram isso com seu próprio senso de retidão. Os homens os fazem constantemente hoje em dia. Veja, em conexão com religião e filantropia, praticam atos culposos que acendem a ira do justo Senhor. Alguns supõem que estejam apenas alguns graus afastados da integridade ou mesmo que sejam dignos de louvor. Quem pode entender os próprios erros?
Purifica-me, Senhor, dos meus pecados ocultos. Ananias e Safira podem ter pensado que a piedade e a caridade de sua conduta compensariam em muito o pecado de seu engano. E assim eles estavam miseravelmente errados e foram terrivelmente desiludidos quanto ao seu erro. Se violarmos voluntariamente um dos mandamentos claros de Deus, supondo que as virtudes de nossa ação anularão o erro, e assim nos permitirmos cair no engano como aqui, ou na desonestidade, ou no excesso, ou na arrogância e no orgulho, teremos um triste e talvez rude e terrível despertar de nosso grave erro. Ananias e Safira cometeram um erro, eles ignoraram o fato de que o Espírito Santo de Deus estava em estreita conexão com sua igreja e agia por meio de seus servos. Esqueceram que ao tentarem enganar homens inspirados, estavam agindo falsamente diante do divino inspirador, de modo que, quando imaginavam estar mentindo aos homens, na verdade, estavam mentindo a Deus. Versículo 4. E por esse descuido culposo, eles pagaram a pena de morte. Não é o pecado deles facilmente reproduzível? Frequentemente encenado? Com muita frequência, os homens ignoram culposamente a presença e a atuação do Espírito Divino. Uma igreja faz isso quando confia em vantagens humanas e terrenas para a sua prosperidade, quando o ministro confia na sua eloquência, quando o povo confia nas suas ações, nas influências que vêm de baixo e não de cima, quando ambos se esquecem que há um poder todo-poderoso que está ao seu alcance e ao comando da oração da fé. A alma humana age assim quando desconsidera as influências que atuam sobre e dentro dela, quando trata levianamente os apelos do púlpito, as advertências da consciência, as convicções e os impulsos que a chamam para uma vida nova. Não é isso? Pecar contra o Espírito Santo? E a penalidade disso não é morte espiritual e eterna? Sim. Assim como a sombra segue a luz, o cristianismo tem sido marcado em seu progresso por uma sombra profunda e crescente de hipocrisia. Após o glorioso panorama dos dias ensolarados da vida e manifestações do Espírito Santo no capítulo anterior que a gente viu, apresenta-se agora uma visão sombria do engano humano. A raiz da amargura, ela brota em meio aos deleites divinos da época e muitos se perturbam. O pecado de Ananias e Safira essencialmente foi a prática de uma mentira. A parte do produto da venda foi apresentada aos apóstolos como se fosse o todo. Muitos praticarão mentiras. O motivo não pode ser ignorado. Essa ação ela foi pretendida pelo casal culpado para que os outros a reconhecessem como tendo uma qualidade moral que não possuíam. O entendimento era que o produto total e restrito da venda da propriedade deveria ser, em todos os casos, entregue. O ato do casal deveria ser recebido nesse sentido, enquanto aquele significado não existia. Nós somos responsáveis, meus queridos, pelas interpretações que sabemos que em certos casos serão atribuídas às nossas ações. E a ação de Ananias e Safira ela é típica de todas aquelas pelas quais desonestamente nos comprometemos com a consciência ou buscamos passar por falsas cores. Há momentos em que é um dever abster-se de agir se sabemos que nossa ação transmitirá uma impressão falsa, terá uma aparência a qual nenhuma realidade corresponde. A exposição do pecado por Pedro, suas palavras são profundas e misteriosas. Veja, a fonte obscura do crime, Satanás enchendo o coração. As ações do pecado são obscuras em todos os sentidos. Elas provocam vergonha em quem as pratica, elas evitam a luz, elas estão em sua origem, processo e consumação.
O agravamento peculiar desse pecado não tinha desculpa de uma tentação avassaladora. Eles não precisavam ter vendido a propriedade. Não havia lei ou decreto apostólico especial que o exigisse. Somente o espírito livre do amor pôs a prática em prática. Foi uma determinação fixa e deliberada. Este ato de Ananias foi tomado em plena consciência. E com toda probabilidade foi o ato culminante de uma vida inteira dedicada a falsificar o bem. Pois quão verdadeiro é o provérbio: ninguém cai repentinamente. A sua vida no judaísmo foi provavelmente uma falsificação, a sua conversão uma farsa, a sua participação na alegria e no poder da época uma zombaria. O ato com o qual pretendia selar sua reputação cristã, impondo-lhe a condenação do impostor guiado pelo mal. E por tudo ou por grande parte disso, sem dúvida, corria uma veia de profundo auto-engano. Há o agravante também da cumplicidade da esposa na culpa. Isso acrescenta um outro elemento à história. A culpa do ato conjunto era em si um acordo mútuo de infidelidade. E a santidade do casamento, ele repousa no reconhecimento da aliança entre cada alma e Deus. Ela é rompida e contaminada pela consciência comum de um crime. Vemos um julgamento repentino, marcando a interposição de Deus. Foi recebido em ambos os casos em silêncio, sendo uma confissão tácita de sua justiça. Assim, o pecado, há muito nutrido no coração, finalmente se manifestou, nascido, apenas para encontrar a morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Grande pavor caiu, como era de se esperar, sobre todos os que ouviram, sobre toda a igreja, sobre todos os que viram. Foi como um raio vindo do céu claro e sereno. As mais elevadas características do caráter e da ação espiritual sempre encontrarão falsos imitadores. E isso dentro da própria igreja. Daí a necessidade de um exame de consciência por nós mesmos, pois podemos ser hipócritas sem mesmo saber ou perceber. Precisamos de prudência, vigilância constantes. O nosso inimigo anda em derredor e o ato de Ananias foi um ato de rebelião contra a primeira lei do Evangelho, tanto como mentira, quanto como egoísmo. A fraternidade nascente era o germe de uma nova sociedade humana, na qual todos os homens seriam abençoados. Ananias pecou contra o Espírito Santo, isto é, desafiou, insultou o Espírito em sua nova obra, pisoteando a vida nascente. Como uma vindicação do reino, a sentença, embora à primeira vista pareça indevidamente severa, foi misericordiosa, como um sinal, não apenas ameaçador, mas convidativo. Foi um exemplo instrutivo de fraqueza e pecaminosidade humanas. Um Judas entre os apóstolos e um Ananias entre os primeiros cristãos. Nós devemos esperar tais coisas sempre. A obra do Espírito de Deus se mostra, portanto, necessária. O engano do coração, o poder da tentação, a influência de uma multidão em nos esconder de nós mesmos, a possibilidade de sermos levados por uma onda de empolgação, a atração da ambição, homem e mulher encorajando um ao outro. A igreja cristã deve estar preparada para enfrentar os fatos dessa falibilidade humana e do pecado sempre presente. Nós devemos confiar na orientação, no apoio sobrenaturais de Deus. Devemos deixar o julgamento nas mãos de Deus. Pedro não pronunciou nenhuma sentença. Ele simplesmente, por poder espiritual, proclamou a verdade e deixou a convicção agir por si mesma. Essa é uma grande lição no exercício da disciplina. No caso da esposa, o fato tornou-se uma profecia por inspiração
na mente de Pedro. Ele viu a obra de Deus de antemão, sem suposições. E toda a cena ela se torna uma demonstração prática para mim e para você. Contra o egoísmo e a desonestidade, pois eles retiveram parte do preço para si com a intenção de enganar. Contra a mentira, que era deliberada, motivada por mesquinharia misturada com ambição e desejo de ostentação. Ousando contra os sinais manifestos do Espírito de Deus. Não uma mera mentira aos homens, mas um desafio a Deus. Contra a leviandade com as coisas sagradas. Talvez pensassem que o que guardavam não seria necessário, mas menosprezaram a evidente exigência do Espírito de Deus, desonraram a igreja que nascia e os apóstolos. Também era uma rebelião contra o Espírito Santo. Ele colocou em seus corações a vontade de vender suas propriedades e ofertar o valor à igreja. Eles reconheceram a ordem de abandonar tudo por Cristo, viram o que ele havia feito e podia fazer. No entanto, violaram sua ordem e poderiam ter produzido confusão sem fim naquela comunidade. Lutar contra Deus é um trabalho perigoso, difícil, e certamente sairemos machucados, como Jacó. Pense comigo, reflita, a gente tá chegando no finalzinho de mais um episódio. De que adianta parecer piedoso aos olhos dos homens, se o nosso coração está em guerra contra a verdade de Deus? Será que esquecemos que o Espírito Santo é mais presente e real do que qualquer aplauso humano que venhamos ou que desejamos conquistar? Vamos orar? Se você puder, se houver essa possibilidade, busque um local calmo e tranquilo agora, feche a porta em segredo, em secreto, para a gente falar com Deus juntinhos e encerrar mais um episódio. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Senhor, purifica meu coração das intenções ocultas, dos desejos disfarçados de piedade, que eu não me engane com aparência de fé, mas seja sincero diante de ti, que tudo vês. Livra-me da vaidade espiritual, do orgulho que disfarça o pecado e da tentação de esconder a verdade. Ensina-nos a andar na luz, com integridade, com temor, honrando a tua presença em cada escolha que fazemos, em cada atitude que tenhamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta a falar mais um pouquinho dessa história de Ananias e Safira, dentre outras questões de suma importância dentro deste capítulo, tá bom? Até o próximo episódio. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.